Dancing Queen. Eu moro em São Paulo, capital, e até hoje só tive uma experiência com o sobrenatural. Pra falar a verdade, algumas, mas é sempre a mesma. Outro dia eu estava dormindo. Era dia de semana e eu tinha escola no dia seguinte. Estou no último ano. Quando eu acordei no meio da noite, ouvindo uma música tocando. Não estava muito alta, mas dava para ouvir bem. O som parecia estar vindo da sala. Eu fiquei imaginando por que os meus pais estavam ouvindo música naquela hora da noite, pois só eles poderiam estar ouvindo aquela música que estava tocando. A música era aquela Dancing Queen do ABBA. Saí do meu quarto pronto para dar uma bronca neles, mas quando eu cheguei na sala, eu parei na porta e fiquei completamente sem reação. Eu não sabia o que fazer. O aparelho de som estava desligado. A música não estava alta, mas parecia vir de todo lugar. E no meio da sala tinha uma garota que parecia ter a minha idade, dançando. Ela tinha um cabelo escuro e uma pele muito branca. Estava com uma roupa branca que parecia dos anos 70. E o pior de tudo é que ela não parecia sólida. Eu conseguia ver através dela, mas não muito. Eu fiquei lá por uns 10 segundos, completamente sem reação, vendo aquela garota girando e dançando pra lá e pra cá, ignorando completamente a minha presença. Então ela foi ficando cada vez mais transparente até que sumiu completamente. E a música parou. Já não ouvia mais nada, só um cachorro latindo na vizinhança e um carro correndo feito louco em uma rua perto de casa. Quando o choque de ter presenciado aquilo passou, eu saí correndo para o meu quarto. Eu entrei embaixo do lençol e fiquei lá até dormir. Na manhã seguinte, eu acordei não sabendo se o que eu tinha visto na noite anterior tinha sido real ou um sonho. Eu não comentei nada com ninguém e resolvi ignorar completamente tudo aquilo. Algum tempo depois, novamente à noite, eu estava dormindo quando acordei com a música tocando. Mas dessa vez, quando eu abri o olho e notei que realmente a música estava tocando e que era aquela música, eu senti um gelo no coração. Eu sabia que se eu fosse para a sala, eu iria ver a menina. Mas mesmo com medo, resolvi sair da cama e verificar. Eu tive que ter certeza. Quando eu cheguei na porta da sala, lá estava ela de novo, dançando como se não tivesse preocupação nenhuma no mundo. Como se estivesse fazendo tudo o que queria fazer. Era uma coisa maravilhosa, mas completamente assustadora de se ver. Mas um pouco depois que eu entrei na sala, ela sumiu. Ficou menos que uns 5 segundos lá. Mas dessa vez eu entrei na sala, acendi a luz, mas não tinha nada lá. Voltei para o meu quarto e fui dormir. No dia seguinte, eu sabia que não tinha sido um sonho. Sabia que aquilo tinha sido real. Resolvi falar com meu pai, que tem a cabeça mais aberta para esse tipo de coisa e entende bastante sobre oculto e esoterismo, diferente da minha mãe, que é católica e odeia falar nesse tipo de assunto. Eu perguntei para ele se ele já tinha visto algum fantasma pela casa ou se já tinha ouvido ou sentido alguma coisa de estranha, mas não falei para ele o que eu tinha visto. Ele respondeu que não, que nunca tinha ouvido nem visto nada, mas que sentia que a casa tinha uma certa energia diferente. Ele falou que onde a nossa casa está já tinha sido uma discoteca nos anos 70, que por acaso pegou fogo um dia e infelizmente algumas pessoas morreram. Eu fiquei impressionado com isso, já que não tinha falado sobre o fantasma que eu tinha visto. E eu não sei por que eu não falei depois dele ter me contado isso. Não sei por quê. Talvez eu quisesse ficar com ela só pra mim. Mas um bom tempo passou e eu não mais a vi. Já estava pensando que nunca mais iria vê-la. Quando na semana passada eu acordei com aquela música tocando, eu levantei correndo e fui até a sala. E lá estava aquela diva dançando graciosamente. A porta da sala estava só um pouco aberta, cerca de 1 palmo. Eu só estava com o rosto na abertura, mas dessa vez ela não foi embora tão rápido como das outras vezes. Ela ficou um pouco mais. Eu estava hipnotizado pelo modo como ela se movia. Não conseguia tirar os olhos dela. Até que, de repente, ela olhou na minha direção,
nos meus olhos para ser mais exato, e sorriu. Nesse momento eu senti meu coração parar. Um gelo subiu pela minha espinha e cada pelo do meu corpo inteiro se arrepiou. Ela continuou dançando, mas não tirava os olhos de mim. E eu estava paralisado de medo. Não conseguia mover um músculo. Para falar a verdade, não estava nem respirando, literalmente. Então a música começou a ficar cada vez mais baixa e ela começou a ficar cada vez mais transparente, até que sumiu. Quando ela sumiu, eu senti o ar entrando nos meus pulmões de uma só vez. Eu conseguia me mover de novo, mas em vez de sair correndo para o meu quarto, eu fiquei parado ali. Não sei por quanto tempo eu fiquei lá. Acho que uns 3 minutos. Então eu entrei na sala para ver se achava algo, mas não tinha mais nada lá dentro. Eu acabei voltando para o meu quarto e fui dormir. Desde esse dia, eu sonho com ela quase todo dia, dançando para mim. E ela está sempre linda e maravilhosa, dançando, deslizando pelo ar. Não voltei a vê-la novamente depois daquele dia. E não sei quando vou vê-la, mas mesmo sendo uma ideia que me assusta, uma parte de mim ainda quer vê-la. Será que eu estou me apaixonando por uma fantasma? Esse relato foi enviado pelo João Paulo de São Paulo. A noite em que Juninho apareceu. Conheci um moço na balada, o nome dele era Júnior. Pediu para chamá-lo de Juninho. A princípio, o achei meio estranho, mas logo vi que poderia ser coisa da minha cabeça. Nesse dia, ele quis sair comigo, mas eu não aceitei. Ele pegou meu telefone e desapareceu. Procurei ele por horas, afinal, estava gostando de conversar, mas ele tinha um papo meio estranho, dizia umas coisas do além, mas nem levei em consideração, pois pensava que ele poderia estar bêbado. Perguntei dele para umas pessoas que estavam ali por perto, perguntei para umas amigas, mas elas me disseram que não me viram conversando com ninguém. Pensei comigo, como não? Se eu fiquei a noite toda conversando com o rapaz. Mas também nem levei em consideração, pois pensei que também poderiam estar bêbadas, pois gostavam de uma bebidinha. Bom, continuei curtindo a noite, mas o tal do Juninho não saía da minha cabeça. Eu sempre olhava ao redor, pois algo me dizia que ele estava por ali, mas fui embora e nada do Juninho. Minhas amigas ficaram inconformadas comigo, porque eu estava tão preocupado com uma pessoa que eu nem conhecia direito. Mas nem dei bola, fui para casa e dormi. Sonhei com o Juninho a noite toda. Sonhava que ele era de outro mundo e nesse sonho ele dizia que queria me levar para conhecer onde ele morava, etc. Sonhei a noite toda com coisas desse tipo. Acordei. Era um sábado, família toda esperando para almoçar. Na mesa comentei com a minha mãe, mas a mesma não me deu muita bola. Por mais que tudo parecesse normal, para mim algo de estranho tinha ali. Almocei e fui tirar um cochilo. Quando estava quase pegando no sono, o telefone tocou. Com o coração disparado, eu atendi. E era ele, o Juninho, me convidando para comer uma pizza à noite. Algo me dizia para não topar, mas eu aceitei. Marcamos para as 8h30 e ele me pediu para ir com meu carro. Não entendi, mas ele me explicou onde morava e fui apanhá-lo. Era uma vila chamada Coab, tudo parecia normal, fomos e no caminho ele pedia para eu andar mais rápido, para correr, e eu dizia que não. Daí a gente comeu e fui levá-lo embora. Mas tinha algo muito estranho. Mas como sou muito desconfiada, achei que poderia não ser nada demais. Fui dormir. No domingo fui almoçar na casa da vovó. Quando olhei no banco de trás, vi uma blusa. Cheirei e logo descobri que poderia ser do Juninho, mas deixei lá e esperei ele me ligar, pois ficou combinado, já que ele não quis passar o telefone dele para mim. Passou a semana e nada do Juninho ligar, então muito da chata, resolvi procurá-lo. Fui até a tal Vila Coab, cheguei na frente da casa e senti um frio na barriga. Algo me dizia para não tocar naquela campainha, mas muito atrevida, lá fui eu. Toquei, esperei e nada. Toquei de novo. Uma senhora de semblante muito triste atendeu a porta. Aí eu perguntei, por favor, o Juninho está?
A senhora me olhou com uma cara muito estranha e me respondeu meio chorona. Meu bem, meu filho já morreu há mais de 5 anos em um acidente de carro. Eu, muito espantada, engasguei, chorei, mas preferi não comentar com a senhora. Me desculpei, agradeci e voltei para o carro com a blusa do Juninho pendurada no braço. Quando a senhora me interrompeu. Benzinho, pode deixar a blusa aqui. Um dia eu entrego para ele. Às vezes ele aparece. Com muito medo, com tremedeira e tudo mais que vocês possam imaginar, eu voltei, deixei a blusa na mão daquela senhora, entrei e sumi. Muito nervosa, parei no vizinho e perguntei como foi esse tal acidente. Ele me disse que o Juninho estava levando a namorada para jantar. Os dois discutiram no caminho. Ela, muito nervosa, começou a correr muito, e o carro capotou. Ele estava sem cinto de segurança e por isso foi lançado para muito longe, onde deu com a cabeça num poste e morreu na hora. Agradeci a informação e fui embora. Muita gente não acredita nessa minha história, pois ninguém nunca ouviu, só eu, pois ele aparecia só para mim e talvez para a mãe dele. Mas me pergunto até hoje, por que logo eu? Esse relato foi enviado pela Amanda. Coisa de nós, caipiras. Bem, sou nascida e criada no interior de São Paulo, portanto, sou uma capial da gema. Aqui, mais precisamente nas cidades da região do Vale do Paraíba do Sul, é muito comum diversas histórias de assombrações. Os famosos causos que estão presentes na cultura desta região altamente religiosa. Porém, é preciso discernimento para filtrar os relatos e separar dentre eles o que são lendas, fatos que a priori parecem inexplicáveis, mas têm fundamento racional, e o que é realmente fantástico. Esta é a nata, principalmente quando são relatados por pessoas sensatas e idôneas, o que é o caso que relatarei agora. Há 15 anos conheci uma família cujos filhos são meus amigos de coração. Dona Valéria e seu Acácio, nomes fictícios, foram nossos vizinhos e seus 5 filhos, dentre eles Tiago, se tornaram muito amigos meu e do meu irmão. Meu irmão e Tiago, o filho mais velho, protagonizaram um fato que é muito estranho. Como os dois são músicos, certa tarde foram ensaiar na casa de outro menino. Quando anoiteceu, eles voltaram para casa e, para isso, teriam que passar por um campinho de futebol. Neste campo, naturalmente, existiam algumas árvores. Meu irmão contou que, enquanto eles vinham, começaram a escutar estalinhos e sentir que alguém estivesse tacando coisas como algumas sementes de dendê neles. Eles procuraram no campo o moleque que estava zoando com eles. Segundo contam, estava anoitecendo, mas não estava totalmente escuro, além de que o local é bem iluminado, apesar de ser um campo. Até que eles se arrepiaram ao verem que em uma das árvores havia um ser peludo semelhante a um gorila, que ficava jogando essas coisinhas neles. Argumentei, dizendo que este é um comportamento natural dos símios, embora eu nunca tinha ouvido falar que alguém possuísse um macaco daquele porte nas redondezas, que era alguém tirando onda deles, mas meu irmão falou que eles passaram correndo do outro lado da rua. O tal macaco não fazia nenhum barulho, não gritava ou grunhia, não pulou para atacá-los. Quando eles tentaram olhar para o bicho, ele havia sumido. Tiago e meu irmão são algumas das pessoas mais medrosas que eu conheço, e eles assumem isso. Imaginem só o que eles passaram. A dona Valéria, mãe do Tiago, também conta um caos incrível. Quando ela e as irmãs eram adolescentes, era comum os jovens ficarem até tarde conversando e brincando nas casas um dos outros. Isso é comum até hoje. E certa noite, elas estavam sentadas na rua conversando, quando de repente, nas palavras dela, passou uma cena do filme Lawrence da Arábia na frente dela. Um bando de tuaregues com seus cavalos, suas roupas e turbantes passou correndo pelas ruas e até alguns cavalos subiram nas calçadas, o que fez com que as meninas saíssem correndo e gritando para dentro de casa com medo dos cavalos. Mas segundo ela, não havia nenhuma pegada, rastro ou estrume dos cavalos. E o pior, ninguém ouviu ou sentiu nada a respeito do bando de cavalos galopando pelas pequenas ruas da cidade.
Somente elas foram testemunha dos fatos. Voltando ao assunto do macaco, um parente meu também viu algo parecido, pulando nas árvores que ficavam à frente de nossa casa. Mas a testemunha dizia que ele pulava o chão nos muros e voltava para as árvores. Quando ele ficou parado um tempo para tentar identificar melhor e tentou se aproximar, o ser desapareceu. São coisas estranhas, mas como testemunhei, não posso afirmar do que se trata esses fatos. Ah, mas que são estranhos, são. Esse relato foi enviado pela Jaqueline Cristina. O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.